voltamos com o Bom Dia Rio Branco, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Depois do show de apresentação dos meus amigos Tião Silva e o J. Guimarães, com os blocos de notícias, estamos aqui para apresentarmos mais uma vez o bloco de entrevistas. Está feito com o apoio do Supermercado Araújo e também da Newflex. Tá? Eu tenho o prazer de conversar agora com o Dr. André Luiz. Ele é presidente regional, do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ele também que é médico veterinário. Seja bem-vindo, presidente. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor, coincidência ou não, mas há exatos 50 anos. Tá? Em 13 de maio de 1966, o Brasil ainda não tinha conquistado o tricampeonato mundial de futebol. Era criado no Brasil, então, essa profissão, zootecnia. O senhor me falava agora um pouquinho off que veio uma lei específica em 1968, mas eles contam desde o dia em que começaram, então, as atividades, embora não estivesse totalmente amparada do ponto de vista legal. Mas o importante é que são 50 anos de muita história, de muito trabalho em prol do Brasil e, evidentemente, da América Latina. Por que é engraçado, essa profissão só existe no Brasil, né? Só existe no Brasil. O que justifica isso? Porque o Brasil é avançado, é usado demais em relação aos outros países? É a necessidade do melhoramento genético, né? Ela foi criada na Universidade Rural do Rio de Janeiro, né? Que foi separada, um desmembramento da medicina veterinária, né? É a necessidade de aprimoramento. O Brasil ainda não tinha engrenado de fato de direito no ramo industrial, precisava então desenvolver as suas atividades rurais. Né? Sim. A zootecnia aqui no estado do Acre, ela precisamente a gente conta com 35 profissionais inscritos, né? Nacionalmente somos 8.800. É um número pequeno, né, doutor? É, pequeno, realmente. Em relação pequeno. ao tamanho do Brasil. Sim. E da sua vocação agrícola. Sim, é o que nós temos inscrito, né, no sistema CFMV, né, federal, né, Conselho Federal de Medicina Veterinária. Em todo o Brasil são 8.800. Agora, claro, é um mercado ainda em pleno crescimento, né, doutor? Sim. Aqui no estado a gente pode ressaltar também a atuação desses profissionais no peixe da Amazônia, né? Isso. Na questão da produção de ração, né? A responsabilidade técnica dele, na levinagem, na BCZ também, conta com 2 doutores lá, no curso da IFAC, né? Em Sena Madureira, que é o curso de zootecnia, a doutora Dayana, coordenadora, zootecnista, que representa o curso, a parte científica. Dr. Fábio, na UFAC, né? E temos também na Secretaria de Agricultura e também no IDAF. Né? Temos profissionais responsáveis. Apesar de o senhor não ser um zootecnista, mas o senhor é presidente do conselho que faz parte, né? É uma das atividades vinculadas ao conselho. Nós já falamos um pouco dos aspectos históricos e da questão da operacionalidade propriamente dita. Ele atua em quais setores, em quais áreas? Eu sei que a gente, no modo geral, sabe que faz parte do planejamento, de gestão, de gerenciamento, o que mais? Ele atua nessas áreas de pesquisa, né? Na área de pesquisa, de manejo, de controle de rações, né? Genética. Isso. Entendeu? Ele é responsável a questão de parte genealógica, né? De cadastramento de gado. Melhoramento do rebanho, qualidade, competitividade, até na questão do transporte também tem que ter um acompanhamento dentro do profissional. Sim, tem que ter um acompanhamento profissional do tecnista também na parte de transporte. A gente vê, doutor, aqui no caso do Acre, claro, em outros estados tudo bem, no Acre, a gente vê investidores no setor produtivo preocupados em contar com a participação de um profissional dessa área. Sim, na realidade os empreendedores estão tendo uma grande demanda até aqui no estado com relação a formulações de rações, entendeu? E provavelmente vai necessitar de profissionais qualificados como zootecnista. Entendi. Vamos agora para a sua área específica. Cresceu muito também a medicina veterinária no Acre e é preciso crescer, né? Porque
a nossa produção de rebanho bovino, por exemplo, que sofreu uma queda há mais ou menos 10, 12 anos, começa a reagir e o Acre encontra, então, parece, o caminho do desenvolvimento nessa área. Sim, o Acre está muito bem, está livre de aftosa. Realmente a gente tem o Instituto de Defesa aí na frente dessa empreitada, né? E com isso abre novos mercados, né? A questão da livre aftosa a gente está muito bem no estado. Tem a questão da brucelose, tuberculose, que a gente vem acompanhando aí no estado como um grande avanço, né, da pecuária. Com isso tem produtividade. Tendo produtividade a gente consegue exportar, né, o gado do estado do Acre. Claro que isso não seria possível, né, doutor, se não fosse a participação dos profissionais de medicina veterinária, né? Com certeza. Seria impossível a gente sonhar com essa mudança, com o Acre livre da febre aftosa, embora a aftosa ele não seja muito prejudicial com relação à saúde, sim, uma questão de mercado, né? Você perder a competitividade do mercado internacional. Sim, também, sim. né? O Acre conseguiu, então, ser livre da febre aftosa, mas a luta tem que continuar, né? Tem que continuar. Pode, porque Temos senão que pode manter, voltar tudo ao normal, principalmente aqui manter. na questão da zona de fronteira, né? A nossa luta agora também é com relação à qualidade, né? A qualidade dos nossos alimentos, né? Essa é a grande importância e a luta do Conselho. Hoje em dia a gente está focando um pouco que os profissionais se inserem dentro desse mercado, porque a questão da qualidade, a inspeção é feita por médico veterinário e agente, né? O frigorífico, laticínios também. É a necessidade desses profissionais inseridos, que é o alimento que a gente tem no dia a dia. É um como investimento. O próprio leite, né? Isso, claro. É Com inspecionado. certeza. E o café também. É um investimento que você precisa fazer para poder melhorar, então, a competitividade e, evidentemente, a liquidez. Sim, com certeza. Isso aí vai melhorar cada vez mais a qualidade do nosso produto e também o que a gente consome, né? Claro. Agora, isso é uma questão cultural. O senhor não é acreano, não é acreano de nascimento, mas é por opção. Você está aqui há mais de 10 anos no Rio Branco, quantos anos já? Há 13 anos já. 13 anos. Né? Então, já eles chamaram de acrioca, então, né? Isso. Mistura de acreano com carioca. O senhor percebe, assim, uma nova mentalidade nos criadores, nos investidores do agronegócio, de modo geral? Sim. Observo que tem um crescimento, um melhoramento muito grande por parte das empresas, né? As empresas estão se adequando, os frigoríficos, os laticínios, entendeu? Temos que avançar um pouco na cadeia de leite, mas a de carne já estão bem consolidadas. Entendeu? Isso traz uma certa tranquilidade, até porque o alimento que a gente consome é fiscalizado. Claro. Entendeu? O que faz do Acre ter uma das carnes de melhor qualidade, não só na região, mas no Brasil e na América do Sul? Sim, a questão é o gado criado, é o boi verde que chama, né? Criado a pasto, não tem aquele consumo de confinamento, que dá um cheiro, uma qualidade diferenciada à carne. Isso nós ainda não temos aqui. Ainda tem que ter todo um trabalho para isso. Mas aqui é mais basicamente a pasto. O clima nos favorece nesse sentido? Favorece. E favorece muito porque tem chuvas constantes, né? O pasto está sempre verde, graças a Deus. E, assim, isso diferencia um pouco dos demais estados. Porque essa época já está seca, aqui ainda temos pasto verde e abundante. Claro. Na sua opinião, a legislação que vem para proteger, na verdade, em alguns momentos, acaba prejudicando o mercado de crescer, de expandir, de conquistar novos parceiros, enfim, o Acre dá um salto de qualidade. A gente vê que o agronegócio foi o último setor atingido pela crise financeira que se bateu sobre o Brasil. E foi o último a ser atingido e não tão forte quanto foi, por exemplo, a construção civil. Sim. O agronegócio, com relação ao gado, especificamente,
Demorou a ser atendido por causa da cadeia alimentar, né? Aquela questão é um alimento, né? E por ser um Isso. alimento se torna a necessidade, entendeu? E a escassez do rebanho, né? Que temos no país. Teve abate de muita fêmea, alguns anos atrás, ainda tem-se um pouco de escassez com relação a isso. Mas a pecuária ainda é um bom negócio, entendeu? E temos, por isso que ela demorou a entrar talvez nessa crise, entendeu? Mas temos uma grande expectativa aqui no estado do Acre com relação à pecuária. Tá. Me desculpe aí, às vezes a gente acaba forçando a barra, perguntando coisas que não estão bem à sua alçada, mas a gente aproveita e pede a opinião de um profissional gabaritado como é o senhor. O senhor apostaria na piscicultura? A piscicultura é um grande negócio, é uma rentabilidade boa, ela tem um retorno rápido, mais do que a pecuária. Não precisa de tanto mas investimento? Não precisa de tanto investimento, mas teria que ter uma certa cautela. Tem que ter profissionais gabaritados para orientar esse tipo de criação. Eu vejo que os investimentos que o governo tem feito aí está estimulando muita gente a entrar, inclusive sair de outros setores para investir na piscicultura, de um modo geral. A piscicultura é o retorno que eu digo rápido, de um ano, isso aí dá para os pequenos criadores ter uma rentabilidade e um giro mais rápido do que o boi, no caso. E tem um mercado consumidor esperando aí, né? Tanto o interno quanto o externo. Sim. Já temos aí o peixe da Amazônia que é cifrado, né? Isso. Podemos exportar. Isso aí eu acho que já traz uma certa segurança para quem está criando o peixe, entendeu? E desenvolvendo nessa cadeia alimentar. Muito bem. Conversei aqui com o doutor André Luiz, médico veterinário, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. A gente abordou hoje, de forma mais específica, o Dia Nacional do Zootecnista, que, repito, é 13 de maio, foi criado em 13 de maio de 1966, através de atividades no Rio de Janeiro, depois foi para outras regiões, saiu do Sudeste, foi para o Sul, para o Nordeste, chegou ao Norte e também aqui no Acre. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso o senhor queira acrescentar algo, fique à vontade. Não, a gente só queria agradecer o espaço. O Conselho de Medicina Veterinária está aí para orientar, fiscalizar e supervisionar a disciplina das atividades, tanto zootecnia como veterinária. E a gente é um parceiro. A gente sempre está aí para acrescentar com o estado do Acre e somar e valorizar essa profissão que é tão bonita, que é zootecnista, entendeu? E parabenizar todos os zootecnistas pelo seu dia, 13 de maio. E muito obrigado. Bom dia, um bom fim de semana. Igualmente. Daqui a pouquinho, não esqueça, tem mais uma edição do Estúdio 8, o último programa da semana, às 10h30 da manhã. Coladinho no Estúdio 8, você assiste ao programa da Jô, né, com Jocely Abreu e William Crespo. O Estúdio 8 é apresentado pelo Astério Moreira com a participação especial da Lília Camargo. E à noite, 8h15 da noite, não teremos hoje Boa Noite Rio Branco, porque é mais um dia de debate no Tribuna Livre, hoje recebendo quem, Márcio Nunes? O deputado Daniel Zen, líder do governo na Assembleia, e o ex-deputado Luiz Tchê, do PDT, presidente do PDT. Um bom debate para você às 8h15 da noite, com eles dois. Participação especial de Narciso Mendes e Osmir Lima, comando geral de Astério Moreira. Durante o dia você se atualiza sobre o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo por meio do portal oriobranco.net, a mais jovem empresa do grupo de comunicação O Rio Branco. Tá? A gente volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira com toda a equipe do Bom Dia Rio Branco. Continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Bom dia e um excelente...